Olá, sejam bem-vindos a mais um Veterinária 360, sempre com um convidado muito especial e um tema que há muito tempo eu quero falar e tenho certeza que você que é dono de gato vai se identificar com esse tema que a gente vai abordar aqui. Então, assuntos muito interessantes. E para falar sobre felinos, eu recebo a doutora Andressa Alves, que é especialista em felinos. Conta pra gente, doutora. Obrigado por ter vindo. O que esse tutor tem que fazer com esse animal? A pessoa que quer ter um gato, né? Quais são os primeiros passos? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo Obrigada jóia. pelo convite, estou muito feliz de estar participando. Obrigado. Acho muito legal o que vocês fazem, estou mesmo feliz e honrada pelo convite. Minha área de felinos, né? Então, receber um convite para falar de gato para mim é maravilhoso. Legal. Então, vamos bater um papinho assim sobre eles, tá? Jóia. Uma espécie maravilhosa. Tem inúmeras particularidades, então um tutor que ele quer adotar, né, um gato, ele realmente precisa conhecer um pouco a espécie, tá? A gente tem muita ainda comparação entre gatos e cachorros, mas a gente sabe que cada espécie tem a sua necessidade mesmo fisiológicas e comportamentais, tá? Então, por exemplo, um tutor que é primeiro, né, primeira viagem, né, pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem. Então, conhecer um pouquinho a espécie, né, a espécie felina, ela tem um comportamento muito forte em relação à ancestralidade dele, né? Então, são animais que a gente vê que eles são bastante independentes, mas eles exigem também um cuidado, uma atenção nossa, né? E a gente também precisa entender que são uma espécie que necessita pular, escalar, arranhar, né? Tem necessidades alimentares específicas também, eles são estritamente carnívoros, né? Então a gente precisa ofertar uma alimentação adequada para eles. Então, antes de adotar um felino, eu sempre falo para os tutores: conheça a espécie, ou, né, entre em contato com o veterinário, se informe melhor antes de adotar, né? E a gente precisa realmente adequar esse ambiente, saber que a gente tem riscos hoje de deixar o animal com acesso à rua, né? Então a gente sempre indica ter lá o ambiente, preparar mesmo o ambiente para poder receber esse gatinho, né? Então comprar às vezes arranhadores, adequar a casa, às vezes as prateleiras, né? Comprar rações de boa qualidade, bandeja, né, sanitária, que areia que a gente vai comprar, qual que é a mais adequada para eles, né? Então, realmente, a gente precisa pensar em tudo isso. Legal. Você comentou de vários aspectos ali. Eu tenho certeza que o tutor, que é gateiro, ou que tem vontade de ter esse gato em casa, ele tem essas dúvidas, né? Na questão desse manejo alimentar, muita gente ainda dá ração seca, né? E tem muita diferença da ração seca para a ração úmida. Qual que é a diferença ali para a vida desse animal dentro da casa ou do apartamento? Eles, em relação a nutrientes, eles são balanceados e completos. A gente tem ração seca completa e ração úmida completo também, tá? Mas se a gente for pensar em questões comportamentais e também questões em relação à ingestão hídrica dos felinos, é muito mal mesmo a alimentação, a ingestão hídrica deles. Eles bebem pouca água? Pouca água, naturalmente, é do comportamento deles. Porque se a gente for pensar, né, antigamente, eles, né, livres, né, eles caçavam, né, eles tinham as presas deles, e as presas eram balanceadas com água também. Exatamente. Então, hoje, né, a gente está ofertando uma ração seca, concentrada em nutrientes, é adequada, mas é seca, né? Eles não estão mesmo tomando água. E a gente brinca, né, de forma assim técnica, né, que realmente os gatos não tomam água, porque antigamente eles comiam a água. Então, hoje a gente fala bastante do sachê, né, do alimento úmido, que a gente realmente tem que fornecer, tem que estar diariamente na alimentação deles, para a gente tentar resgatar um pouco isso que era do comportamento deles comerem a água, tá? Então, hoje a gente fala que a gente pode fornecer a ração seca, sim, né? Tem gatos que têm preferência, a gente vai conseguir balancear, mas aí tem que fornecer também o alimento úmido também para a gente equilibrar essa ingestão hídrica. Tá. Doutora, agora vem cá. O pessoal nota que o gato tem esse comportamento diferente dos cães, né? Uhum. Tem multi-espécies hoje também, então casas que tem cães e gatos. E o felino, ele tem essas necessidades diferentes, certo? Então, o que esse tutor, né, ele consegue fornecer para esse animal, para essa espécie? Porque muitas vezes a gente fica muito tempo fora de casa. E o gato, ele também precisa de uma interação, né? Como que a gente pode fazer uma interação melhor para esse gato quando o tutor não está ali presente?
É muito difícil, porque realmente nada se compara a uma interação, né, assim, social mesmo entre Sim. tutor e o felino, né, o gato. Mas eu acho que a gente tem que focar nessa parte ambiental. Porque se a gente não oferecer, né, como eu falei no começo, um ambiente adequado para as necessidades deles, não tem nada para fazer na casa, ele vai ficar o dia inteiro dormindo. E hoje a gente sabe que tem questões psicológicas em felinos, depressão, né, Sim. ansiedade, nos animais em geral tem. Em felino a gente está vendo com muito mais frequência, porque o ambiente não está adequado para ele, fica o dia inteiro sozinho, não tem nada para fazer, então ele fica o dia inteiro dormindo, comendo, por isso que a gente vê com bastante frequência também obesidade, tá? Então eu acredito que essa parte ambiental de fornecer arranhadores, brinquedos, né, ambiente para ele poder escalar, né, poder observar a casa ali no alto, né, eu acho que seria o mais adequado pensando nessa questão. E aí o tutor chegando em casa realmente tem que tirar um tempinho lá para poder dar atenção para aquele animal e brincar mesmo de forma interativa, tá? Joia. Você comentou também, né, de um gato, né? Vamos pensar ali, o tutor pegou um gato, trouxe para casa, começou a fazer essas adaptações, trouxe a ração, né, forneceu várias opções de fontes de água ali para esse gato, Isso. né? E se o tutor quiser ter outros gatos dentro desse ambiente, que eu tenho certeza que isso é comum na sua rotina, né? É um hábito dos tutores de felinos, né, terem mais de um felino dentro da casa, dentro do apartamento. O que a gente tem que fazer? Tem vacina que é muito importante, tem doenças importantes. Como que a gente faz o manejo dessas espécies, tanto na questão alimentar, sanitária e também dessas vacinas? Conta pra gente aí, o que o tutor, então papel e caneta na mão, vai anotar para entender sobre esse manejo. Eu particularmente sou uma dessas tutoras. Eu tenho 6. Eu gosto de falar isso porque são os amores da minha vida. Legal. Mas realmente é um desafio muito maior, até para nós veterinários, tá? Porque acontece, quando a gente tem mais de um animal na casa, a gente realmente precisa pensar nessas questões sanitárias, tá? E também a questão ambiental, para poder realmente não ter briga entre gatos, cada um ter seu espaço, cada um ter seu potinho de ração, potinho de areia, poder também cada um ficar à vontade ali para explorar o ambiente, tá? Em relação à vacina, realmente é extremamente importante, porque é muito triste a gente receber um animal na clínica que veio com uma doença que a gente tinha como proteger. Isso é muito triste pra gente, né? É muito triste. E hoje, principalmente, uma casuística que a gente está tendo muito grande, principalmente eu que estou na clínica, né, na Kettsen, que é a especialidade em felinos, a gente pega muito FeLV positivo. Legal. Muito FeLV positivo. Conta pra gente qual que é a diferença de FIV e FeLV. O tutor, ele vê vários blogs, sites, ele sabe que existem essas doenças, como que ela acontece, né? E como que a gente pode prevenir? Tem cura? Tem algum teste que pode ser feito? Como é que a gente consegue levar essa informação para o tutor? Infelizmente, a gente não tem cura para ambas as doenças, mas a gente tem como prevenir pelo menos a FeLV com a vacina. A FIV, infelizmente, no Brasil a gente ainda não tem. As duas doenças são causadas por vírus, não tem cura, então a gente consegue manejando, né? A gente consegue ir fazendo um tratamento, só que as duas debilitam o sistema imunológico do animal. Então, às vezes, tem pacientes que às vezes têm a doença, chega pra gente por outro tipo de sintomas e a gente vai conversando com o tutor, pergunta sobre teste e aí não tem, tá? Então é extremamente importante, né, em relação a teste, pra gente identificar essas duas doenças, a gente tem um teste rápido que chama FeLV-FIV, tá? FIV e FeLV, ou tanto faz, né? Então, assim, todos os gatos deveriam já ser testados. Isso é uma triagem que deve ser feita em qualquer clínica veterinária e com qualquer gato. A gente tem até uma frase famosa na medicina felina que fala que miou testou. Legal. Todos os gatinhos mesmo precisam ser testados, mesmo que às vezes na ninhada tem um gatinho que é negativo, já foi testado. Não, mas todos os gatos da ninhada têm que ser testados, tá? Então a FeLV é relacionado, né, à leucemia felina, né? Então é o vírus da leucemia felina, e a FIV é comparado que a gente fala com a AIDS, né, em humanas. Então a gente compara ela como a AIDS felina, né, que é da imunodeficiência felina, tá? Então as duas
doenças são transmitidas principalmente através de saliva. Então, gatos que têm contato direto, né, que se lambem, ou quando tem brigas também entre gatos, tá? A gente tem na literatura também falando a transmissão através de utensílios, né, fezes, urina, né, objetos, mas o que a gente vê, às vezes, com os tutores, quando a gente vai fazer, né, puxar uma anamnese, um histórico, é que geralmente tem briga mesmo entre eles, ou são gatinhos que são muito irmãos, vamos dizer assim, e dormem juntos, se lambem. Então, a gente vê essa transmissão acontecendo principalmente dessa forma. Tá. E você comentou do teste, ele é um teste rápido. Como que é feito? Dói? O animal sente dor? Tem algum incômodo? Como que é feito esse teste? É na clínica? Precisa agendar? Como é que funciona? O teste rápido, eu gosto de comparar como se fosse um teste de gravidez, tá? Então, dentro de 10 minutinhos, a gente consegue ter um resultado. Muito rápido, né? É muito rápido, tá? Então, assim, por isso que a gente fala que é triagem mesmo, porque qualquer clínica veterinária pode estar fazendo esse teste, pode ter na clínica, né? E conversar com os tutores. Pra gente fazer o teste, a gente precisa de uma amostra de sangue. Então, a gente faz uma coleta de sangue, né? E aí, ali na plaquinha, a gente consegue colocar a amostra de sangue, coloca um diluente, né? E aí, a gente, em 10 minutinhos, tem o resultado. Então, até falo com, né, os colegas veterinários, né? Ou na clínica mesmo, o tutor quer fazer um check-up só de sangue. E aí, eu falo assim pra ele, olha, você já é testado para FIV-FeLV? Daí fala que não. Aí eu falo, a gente já vai coletar o sanguinho dele, vamos aproveitar e já usar essa amostra de sangue para fazer o teste? Já faz ali na hora, tá? É legal. E isso é um teste rápido. E aí, se ficar meio estranho o resultado, né? Porque, assim, apesar dele ser bem sensível, ainda a gente tem falsos positivos e falsos negativos, né? A gente, na biologia não é matemática, né? Exato. A gente fala. Então, a gente tem a opção também de retestar esse animal, que eu acho muito importante, e mandar, às vezes, a amostra para o laboratório, né? A amostra de sangue, e eles conseguem fazer também o teste, tá? Legal. E você comentou desse teste, né? Desse cuidado. Agora, o tutor que ele tem um gato, ou tem vários animais dentro de uma casa, e ele quer introduzir um outro. Então, ele tem que fazer esse teste. Sim. Né? E se esse gato que ele pretende adotar der positivo o resultado, o que ele faz? Ele introduz esse gato na casa com esses outros ou não? Como que deve ser feito esse manejo? É uma pergunta que nós recebemos aqui, eu preciso te fazer para a gente esclarecer para esse tutor. É triste, é uma pergunta desafiadora, muito triste, tá? Porque, assim, a gente tem até a opção, por exemplo, se um gato for positivo, FeLV positivo, a gente consegue vacinar esses outros gatos da casa contra a doença, né? Então, a gente vacina ele contra a FeLV. Porém, a vacina também pode não ser 100% fidedigna ali, né? Não vai criar uma imunidade naquele corpo daquele gatinho. Então, ainda a gente vai estar colocando ele em risco. Então, assim, como veterinária, infelizmente, né, pela doença não ter cura, a gente ter, né, muita casuística, seria não introduzir mesmo esses gatos estarem juntos. Então, tem tutores que hoje a gente atende na clínica, né, que tinha 10 gatos e aí um foi positivo, descobriu porque estava com sintomas na casa, levou pro veterinário, fez o teste, deu positivo. A tutora testou todo mundo da casa. E aí ela descobriu que 2 eram positivos e o restante era negativo, tá? Por conta dessa proximidade. O que foi positivo realmente era mais próximo do gatinho. E aí a tutora conseguiu separar na casa dela. Então, assim, é positivo, separar. Então, ela conseguiu separar na casa dela os 8 gatos, em um canto da casa, e os outros 2 que já eram positivos mesmo, conseguiram ficar juntinhos, próximos ali, e a gente foi fazendo acompanhamento. E a FIV, aí não tem mesmo discussão, porque a FIV a gente não tem nem vacina. Então, o risco da gente introduzir esse gato com outros gatos e for transmitido é grande, tá? A FeLV eu vejo mais facilmente a transmissão. A FIV, a gente não tem uma casuística tão grande, mas pode acontecer, então a gente realmente precisa orientar os tutores nesse requisito. Legal. E ainda comentando sobre vacinas, né? Existe a V4, isso, né? A V5 e a raiva, né? Existem outras vacinas aqui no Brasil ou são essas mesmo para o tutor estiver em casa anotar o que ele pode fazer? É só isso? São só essas 3 mesmo que existem aqui? Na verdade, a gente tem, a V3, né? A V4, a V5, que ainda tá um pouco meio difícil encontrar, tá? E a gente agora tem a FeLV separada, que é a Velocel.
e antirrábica, com certeza, tá? Então, das vacinas, V3, V4, V5, a FeLV e a antirrábica. Então, a gente está com 5 hoje no total, pensando nos felinos. Ok. E aí, qual que a gente vai vacinar? Depende de cada gato, como é o manejo em casa, qual que vai ser o protocolo que o veterinário realmente vai escolher. Porque a gente fala que não existe, na verdade, um protocolo vacinal para todos os gatos. Então, a gente... Depende do ambiente, depende da inserção, da rotina daquele tutor, Exatamente. né? Então, gatos filhotes que nunca foram vacinados, a gente vai realizar de uma maneira. Gatos adultos, a gente vai realizar de outra. Se for um gato que tem acesso livre, né, outdoor, a gente vai fazer um tipo de vacina. Se for gato de apartamento, filho único, que não tem contato com outros gatos, vai ser um outro tipo de vacina. Tá. E quando a gente fala ali da rotina clínica, né, do tutor, qual é o período que esse tutor de gatos, né, que ele tem que levar os animais para fazer o check-up ali? De quanto em quanto tempo que você indica, né, com a sua especialidade nos felinos, o que você nota ali? A cada quanto tempo que esse tutor tem que levar os animais? Isso vai depender muito de cada gato e se ele está apresentando realmente alguma enfermidade, né? Então, gatinhos filhotes a gente geralmente vê com mais frequência, porque está no protocolo vacinal, a gente vai entrar na castração, né, na conversa. Mas se for um gato saudável, a gente indica, às vezes, fazer um check-up anual, tá? E aí, se for um gato que tá já com uma patinha lá no sênior, que eu falo, né? A partir de uns 7, 8 anos de idade, aí já são pacientes que a gente já começa a ver com mais frequência. Talvez a cada 6 meses fazer um check-up. E aí, se começar a apresentar alguma enfermidade, né? Alguma doença endócrina, obesidade, pensar em doença renal também. Então, a gente vai mesmo avaliar aquele paciente e, às vezes, a gente tem que fazer check-ups a cada 4 meses, né? Então, vai depender muito de cada paciente. Legal. E comentando ali ainda dos exames complementares, a gente utiliza desses recursos, né? Como o exame de sangue, tem o raio-x, tem o ultrassom, a gente tem tomografia, tem ressonância. É importante falar para os tutores que hoje a medicina veterinária ela está muito equipada. Sim. E consegue trazer esses recursos da medicina humana para os animais, né? Com muita tecnologia, com muito desenvolvimento ali, tanto de pessoas, né? Mas também do diagnóstico, que a gente consiga fazer uso dessas tecnologias para ajudar os pacientes, né? E trazendo ali para o felino, ele já tem muita dificuldade para beber água. Sim. Né? Os problemas urinários são muito comuns. Né? O que a gente tem que fazer para evitar essa recorrência de problemas urinários? Né? Então, cistite, a inflamação ali da bexiga, obstrução. Então, conta pra gente o manejo, o que a gente pode fazer dentro da casa? Realmente, os felinos precisam ganhar uma atenção em relação a isso, porque naturalmente, fisiologicamente, eles têm a parte funcional menor do que de cães e de humanos. Então, por isso que a gente vê com mais frequência também gatos tendo problemas urinários. A gente precisa fazer, principalmente esses gatos, comerem, né, a água, tá? Tomarem água, ofertar mais potes distribuídos em casa, fontes, né? Tem gatos que não gostam de fonte, mas às vezes um tipo de fonte diferente, tá? E aí tentar introduzir ao máximo mesmo esse sachê diariamente para eles tomarem água, tá? Eu acho que é o principal, porque a gente realmente vê que naturalmente eles não tomam água e aí chega numa idade a gente começa a recebê-los na clínica por conta disso, tá? Mas pensando, por exemplo, em cistite, a gente tem bastante cistite por estresse. Então, a gente, às vezes, o gato não tem cálculo no rim, não tem problemas assim urinários de forma primária. Mas a gente tem bastante gatos que entram num nível de estresse muito grande, fisiologicamente afeta a parte renal, a parte da bexiga ali urinária. Então, a gente começa a ver com frequência cistite também por conta de estresse. E aí, a gente pode ficar horas falando sobre isso em questões comportamentais. Com certeza. Porque realmente é muito desafiador. A gente vai ter que descobrir o gatilho que aquele gato entrou no estresse, se foi uma visita diferente em casa, se o manejo em casa também está adequado, se não está faltando algum recurso para ele em casa, se está tendo briga entre gatos, né? Fazer que manejo, talvez usar o feromônio sintético que a gente tem hoje em dia para diminuir esse estresse. E que pode afetar essa parte renal também, tá? Legal, são informações importantes, dicas valiosas. Você tutor, você médico veterinário, também estudante de veterinária, então
tenho certeza que você já anotou ali o que pode ser feito para ajudar esses animais. E falando do felino, né? A questão desse comportamento, o gato ele é diferente do cão, né? E eu noto também que tem alguns animais que são muito mais estressados do que outros, né? Recentemente eu ganhei uma mordedura aqui de um gatinho, mas a questão da contenção ali. Como que deve ser feita essa contenção desse gato? E também outra pergunta na questão do cat friendly. O que é e como a gente pode melhorar o manuseio desse paciente ou na clínica ou dentro de casa? É um assunto polêmico aí. Para mim, na minha opinião, todos os veterinários que atendem gato têm que ter uma base mesmo de atendimento cat friendly, tá? Porque realmente eles são únicos em relação ao comportamento. Então, qualquer manejo que você faça errado, você já perdeu todo ali a consulta, a confiança daquele gato, tá? Então, o atendimento cat friendly realmente é para fazer um manejo mais amigável. Você conhecendo um pouco a espécie, né? E realmente tentando, respeitando ele ao máximo ali na consulta, fazer manejos mesmo mais calmos. Até o tom da nossa voz pode fazer diferença ali no atendimento, A tá? iluminação também, né? Iluminação, até hoje em dia a gente estuda até cor da parede, pode interferir, né? Caramba. Então, assim, realmente, quando a gente fala em atendimento cat friendly, não é só ali no consultório. Então, a gente fala desde o manejo em casa, como esse gato vai sair da casa dele, como ele vai entrar na caixa de transporte, como que vai ser o transporte, né? Então, por exemplo, do carro, né? Colocar, às vezes, uma música relaxante, isso faz muita diferença também para poder esse gato chegar mais tranquilo na clínica. Na recepção, a gente precisa também fazer um treinamento, né? Mostrar, né, ali logo na internação, que também tem, às vezes, um nível de estresse que a gente precisa diminuir, o atendimento em si e também a volta para casa, a gente também tem que orientar esse tutor. Então, na verdade, não é uma coisa só com atendimento cat friendly, né? É um combo de manejos que você faz e que envolve bastante pessoas, né? Que a gente tem que realmente educar cada um, tá? Então, hoje a gente sabe que não pode pegar o gatinho no cangote, né? Sim, A gente até tem uma imagem bem famosa, né? Que realmente a gente não pode mesmo pegar os gatinhos no cangote. E hoje a nossa maior aliada em relação à contenção de gatos é a questão da toalha. Hoje a gente consegue mesmo fazer, a gente fala um burritinho de gato, né? Um charutinho de gato, porque às vezes a gente consegue fornecer para esse animal segurança ali junto na toalha e de uma forma que não machuca o animal, porque assim, a gente realmente tem que pensar na nossa proteção, né? Não levar unhada, mordidas, mas a gente também tem que pensar no paciente, se ele não vai se machucar, tá? E os níveis de estresse também fazem alterações sanguíneas. Então, se a gente vai coletar, né, um sangue desse gato, ele tá no nível muito grande de estresse. Vai dar totalmente alterado, A né? gente não sabe se foi estresse ou se realmente é uma patologia que a gente precisa tratar. Então, realmente envolve não só o respeito pelo gato, mas o respeito também ali pelos exames, pela sua conduta, para fazer um tratamento adequado para aquele animal. Então, envolve muita coisa mesmo em relação ao atendimento cat friendly, né? São pontos importantes. Eu noto também que melhora muito essa contenção desse gato quando você entende como que é o comportamento, até mesmo a gente optar por horários diferenciados, né? Com certeza. Poxa, naquele horário ali não ter cachorro na clínica, né? Claro que tem as clínicas especializadas em felinos, mas a maioria das clínicas atendem cães e gatos. Isso né? mesmo. Então, é importante a gente notar que esse gato ali na caixa, numa recepção de uma clínica, com vários cães em volta, não é um cenário agradável para esse paciente, né? Eu tenho, né, a vantagem que realmente eu estou numa clínica só de felinos, então a gente consegue diminuir bastante essa questão de estresse de outras espécies, latidos, cheiros, né? Mas assim, quando faz um atendimento, né, de felinos em uma clínica mista que atende cães e gatos, é isso mesmo que você falou. Talvez reservar os primeiros horários para os gatos, né? Equipar salas, usar o feromônio sintético, né? Colocar toalhas limpas, sem cheiros, né? Então a gente consegue manejar desse jeito. E se conseguir também ali na recepção fazer 2 salas, né? 2 áreas na recepção, uma para os caninos e outras para os felinos, também é ótimo. Já
já ajuda bastante. Então, essa questão de horário, separar. Então, assim, por exemplo, às vezes na clínica tem 2 consultórios, né? E um consultório tá vazio. Então, Sim. se chegar um gatinho, às vezes levar ele já direto para esse consultório, Pra porque ele ele fica... se ambientar, né? ele fica mais tranquilo. E os cachorrinhos, às vezes, estão ali na recepção, também ficam tranquilos, né? Que a gente tem que pensar no bem-estar dos cachorros dois, né? também. Exatamente. Então, a gente pode fazer esses tipos de manejo em clínicas mistas também, tá? Legal. Esse é um ponto importante. E eu gostaria de trazer um pouquinho da sua rotina. Tenho certeza que tem algum paciente na sua trajetória que te marcou muito. Ai, muitos. E queria que você comentasse um pouco sobre esse paciente que te marcou, que te trouxe algum aprendizado, alguma lição na sua rotina clínica. O mais gratificante que tem é um dos tutores que o gato ficava bastante estressado quando saí de casa para poder ir nas clínicas, e ele procurou uma clínica especializada. E aí a gente faz o atendimento, né, que é cat friendly, a gente vai com calma e tudo mais, e o paciente estava permitindo a gente fazer o manejo. E aí o tutor olhava para minha cara e falava assim: eu não acredito que ele tá desse jeito. Eu não acredito mesmo, porque ele fica extremamente estressado saindo de casa, como que ele tá calmo, né? Então, a gente foi respeitando o animal, assim, durante o atendimento, tá? Então, como que é a nossa rotina lá na clínica, né? A gente tem, né, toda a equipe voltada para os felinos, né? A gente tem essa vantagem, né? Sim. Sou suspeita para falar onde que eu trabalho, a Ketsen é maravilhosa. Um abraço, pessoal da Ketsen, viu? Toda a equipe. Sim. Mas assim, a gente faz atendimento, entrou no consultório, a primeira coisa que a gente faz é deixar esse gato tranquilo, livre ali no consultório. Então, a gente abre a caixinha, a gente fala pro tutor, né? Fica à vontade, senta, né? Vamos bater um papo, eu quero conhecer o seu gato. E aí, começa a minha anamnese, eu perguntar o histórico completo daquele gato. Enquanto isso, o gato tá andando o consultório inteiro. Já se ambientou, já entendeu ali? Já andou. Se ele quiser sair, ele sai. Se ele não quiser, a gente espera o tempo dele. Então, isso já faz parte mesmo ali do atendimento, tá? E aí, depois que eu perguntei, né, vi o que tá acontecendo, os sintomas, a gente vai fazendo atendimento com calma. Tem gatos que a gente vacinou na janela, lá na clínica. Caramba. Tem gatos que a gente consegue colocar uns petisquinhos na balança, que já fica no consultório, o gato sobe direto na balança sozinho. A gente não precisa pegar ele no colo. Então, é muito gratificante quando a gente consegue fazer esses manejos e o tutor fica encantado. Então, é um jeito também, né? Já compartilhando aí para os meus colegas veterinários que estiverem assistindo, isso conquista o tutor, você conquista o cliente, né? Isso é muito bom. Você conquista o seu paciente, porque o paciente vai ser muito mais receptível com você, ele vai permitir você fazer um manejo, você vai ter muito mais informações da saúde daquele animal, e também o tutor vai ficar super feliz saindo da clínica com um atendimento mais completo e um paciente muito mais tranquilo, tá? Então, assim, especificamente não tem nenhum cliente que eu possa falar aqui agora, porque são muitos mesmo que me marcaram, tem muitos casos legais, mas eu acho que de forma geral, o que a gente vê lá na clínica mesmo, essa questão do gato vir muito mais tranquilo. E mesmo o que faz parte também do atendimento cat friendly, né? Apesar desse manejo, a gente tem manejos químicos também. Então, só porque assim, a gente não conseguia às vezes conter aquele animal com a toalha, a gente consegue às vezes conversar com o tutor, vamos agendar um outro horário, talvez mais calmo. A gente consegue fazer medicação em casa, que esse animal vai vir menos ansioso. Então, a gente tem outros tipos de manejo também, quando às vezes aquele manejo naquele certo momento não deu certo. Então, a gente consegue planejar e fazer com calma. Porque a ideia também é que esse cliente volte para a clínica. Exato. Né? O atendimento cat friendly, né, que é patenteado, na verdade, nos Estados Unidos, foi porque começou... Porque eles viram que o número de gatos estavam crescendo, mas os números das visitas dos gatos nas clínicas veterinárias não estava coincidindo, estava sendo menos. E aí viu que o animal ficava muito estressado e os tutores evitavam levar os animais para poder fazer um check-up por conta do estresse. Exato. Entendeu? Então, olha como isso impacta na vida do gato. Às vezes ele está com uma doença que a gente às vezes consegue já, né? Intervir. E a gente não intervém porque realmente o tutor fica apreensivo de sair de casa por conta dessa questão do estresse dos felinos. Então, é nosso dever aí, talvez, fazer um manejo mais amigável, orientar esse tutor para a gente realmente conseguir
promover uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor para esse gato. Muito bom, são dicas muito importantes, né? Tenho certeza que a gente vai contribuir muito para as pessoas, né? Para os tutores, para os médicos veterinários, para os alunos de medicina veterinária. Então, o nosso mix aqui, a gente atende diversos públicos, né? Então, gostaria de te agradecer. A gente está chegando na parte final aqui do nosso podcast. Foi muito legal contribuir, né? Que você trouxe informações importantes e informações relevantes para esse público. Então, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Quando quiserem conversar mais sobre os gatinhos, conta comigo. É um assunto que eu gosto muito. Legal. E aí, se vocês quiserem conversar sobre algum caso específico, trazer também, aí só me chamar que vai ser um prazer. Joia, muito obrigado, Andressa. Imagina. Até a próxima, viu? Até. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e até um próximo episódio. Tchau, tchau.